Olá pessoal, esse vídeo então é destinado aos meus alunos do segundo ano, aqueles que têm os componentes de Sociologia e Geografia comigo. Vamos trocar uma ideia então com relação ao que estudamos em Sociologia, que foram as estratificações sociais. E vimos três tipos: a estratificação econômica, a estratificação profissional e a estratificação política. Estratificação é a análise da sociedade em estratos, em camadas sociais. Esses três tipos, como os nomes mesmo já estão falando, a gente pode ver que, por exemplo, estratificação profissional. Vamos ter então, numa mesma sociedade, algumas profissões que são mais ou menos valorizadas. Essa valorização pode ser em termos econômicos, financeiros, mas pode ser também em termos de prestígio. Da mesma forma, a estratificação política. Dentro de uma posição de mando na sociedade, alguns cargos políticos ocupados pelos cidadãos vão ter, dentro de uma hierarquia, mais ou menos importância, mais ou menos influência nas decisões da sociedade, nas decisões do Estado. A estratificação econômica, então, é a mais direta. Dentro da sociedade, pessoas que têm mais ou menos poder aquisitivo, ou seja, pessoas que são pobres, pessoas que são ricas, pessoas que são de uma classe média, alta ou baixa, ainda pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza e outros com muita riqueza. Bom, mas o que podemos relacionar então, aí às vésperas de uma semana de avaliação, o que podemos relacionar entre sociologia e o que estudamos em geografia, que foram as atividades primárias e os agrossistemas? Tudo. Porque ao analisarmos a sociedade, nós estamos analisando também a globalização, e os agrossistemas estão num processo de globalização, sem dúvida, pelo menos foi o que a gente viu ao longo desse trimestre. Vamos pegar alguns exemplos bem práticos. Por exemplo, o sistema do plantation. E aí a gente pode buscar lá nas aulas de história, quando se trabalhava o plantation na colonização da América. E aí algumas características bem básicas, né? Monocultura, ou seja, o cultivo de apenas uma cultura para exportação, latifúndio, grandes extensões de terra. No caso da colonização daquele período, mão de obra escrava. Podemos ver que na atualidade temos mão de obra assalariada, contudo, com salários muito baixos e muitas vezes mão de obras não qualificadas. E pasmem, relatos até em situações de escravidão. Bom, no momento que temos uma mão de obra não qualificada e considerada barata, podemos já entender que existe uma estratificação profissionais. Esses profissionais que trabalham com essa mão de obra barata, não qualificada, estão na base da pirâmide, dentro de uma estratificação social. Então, tranquilamente se percebe, dentro de um sistema de plantation, que temos sim uma estratificação profissional. Vamos pegar outro exemplo para compararmos com a estratificação econômica. Dentro de uma mesma sociedade, de um mesmo país, algumas culturas, alguns sistemas de tecnologia avançada, ou seja, uma agricultura moderna ou de precisão, como estudamos, ao passo que outros produtores ainda numa agricultura de subsistência e até mesmo na agricultura itinerante. E aí vamos lembrando de subsistência, aquela que é produzida apenas para o sustento da família que produz, quando se consegue. E itinerante são aquelas técnicas ainda precárias, a utilização das queimadas,
que causa desgaste no solo, ao ponto, então, das famílias, dos trabalhadores dessas áreas terem que abandonar a região e buscar um outro lugar que seja mais fértil. Bom, para finalizarmos, gostaríamos de lembrar que nas questões de estratificação social, elas podem se misturarem, ou seja, quem tem poder econômico pode sim avançar na estratificação política, por exemplo, da mesma forma que quem tem sucesso profissional e consegue subir nas camadas da estratificação profissional também pode melhorar a sua situação econômica e assim por diante. Elas se misturam de certa forma. A divisão é mais para uma análise direta, mas não que seja engavetado, né, e que não possa haver uma mistura. Era isso. No mais, boa sorte para o pessoal que tem avaliação essa semana aí. Até a próxima.